Oi! Esse vídeo aqui é para você entender de uma vez por todas o que foi a paixão de Cristo e por que ela é tão importante para a sua vida espiritual. Sobre isso, obviamente, eu fui atrás do lugar mais confiável para se entender sobre isso, vulgo a Bíblia Sagrada, mas exatamente os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas vamos ao que interessa. Antes da gente falar dos fatos que aconteceram durante a paixão de Cristo, vamos entender o que é a paixão de Cristo. Bom, a palavra paixão vem do latim passio, que significa sofrimento. Ou seja, a paixão de Cristo nada mais, nada menos do que o sofrimento de Jesus Cristo. Vamos voltar assim muitos anos atrás, alguns dias antes de Jesus Cristo ser crucificado. Bom, Jesus foi a Jerusalém para quê? Para comemorar a festa de Páscoa. Sim, gente, a Páscoa, para quem não sabe, já era uma festa comemorada desde a época de Moisés. Mas enfim, Jesus foi para Jerusalém por esse motivo. E aí, menos de 24 horas antes dele ser crucificado, ele celebrou a última ceia. Nesta ocasião aconteceram 3 pontos muito importantes da paixão de Cristo. Sim, 3 pontos. Primeiro, Jesus afirma que vai ser traído por um dos 12. Segundo, Jesus celebra de fato a última ceia. Nisso ele diz, né, que o seu corpo vai ser repartido, ou seja, pensa no simbolismo disso, o corpo do Filho do Homem foi repartido, né? E ele também diz que o seu sangue foi derramado, né, em favor dos nossos pecados, etc. E terceiro ponto, Jesus afirma que Pedro vai negar Jesus 3 vezes. A passagem que se encontra em Lucas 22, 39 a 46 fala sobre o momento em que Jesus foi ao Getsemane, que era um jardim. Jesus foi para lá orar, ele foi acompanhado de alguns discípulos. E daí ele se afastou um pouco dos discípulos e pensa em que Jesus estava sentindo naquele momento, que ele orou para o pai dele, né, para Deus da seguinte forma: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita como a sua vontade, não como a minha. Tenta imaginar que, sim, Jesus sabia que ele estava aí para sofrer, né? Mas tenta imaginar o que estava passando no coração de Jesus Cristo naquele exato momento. É nesse momento que eu acho que a gente já começa a ter uma dimensão maior do sofrimento mental e psicológico que Jesus Cristo sofreu antes de ser crucificado. Como eu disse, né, ele estava acompanhado de alguns discípulos, e aí Jesus chegou perto deles: poxa, vocês estão dormindo, vocês não estão vendo o que está acontecendo, minha hora tá próxima, vocês estão aí dormindo ao invés de vigiarem, clamarem junto comigo, entende? Mas enfim, antes dele fechar a boca, chegou Judas. Chegou Judas e fez o quê? Deu um beijo no rosto de Jesus. Sim, o beijo da traição, o beijo que valeu 30 moedas, 30 peças de prata, coisa assim. E em Mateus 26, 47 a 50 diz que Jesus foi preso. Foi nesse momento, após o beijo de Judas, que Jesus foi preso. E nessa ocasião também aconteceu um fato muito interessante. Sim, em João 18:10 afirma que Pedro cortou a orelha direita de um dos soldados do sumo sacerdote. Mateus 26, 59 diz que Jesus foi levado ao sumo sacerdote. E o que o sumo sacerdote fez? O sumo sacerdote ficou procurando motivos para incriminar Jesus. Sim, ele ficou procurando falsos testemunhos que pudessem incriminar Jesus Cristo e dar motivos para Pilatos crucificar ele. Enquanto isso, em João 18, verso 15 a 18, diz que Pedro estava negando Jesus 3 vezes. Esse é o momento que a crucificação começa a ficar curiosa. Em seguida, depois do sumo sacerdote ficar tentando achar motivos para incriminar Jesus e não ter conseguido, ele manda Jesus para Pilatos. Pilatos olha para Jesus em Lucas 23, 4 e diz que, gente, eu não vejo motivo nenhum para a gente crucificar esse homem, porque que ele tá aqui, entendeu? E daí manda ele para Herodes. Daí, em Lucas 23, 7 a 11, Jesus chega a Herodes. E o que Herodes faz? Herodes despreza o filho do homem. Sim, gente, o filho do homem, o filho de Deus, foi desprezado. Mas enfim, Herodes também não achou nenhum motivo para condenar Jesus, que ele fez o quê? Pilatos, o B.O. é seu, devolveu para Pilatos. E a gente tem que lembrar que a gente estava comemorando a Páscoa. Em Lucas 23,
Pilatos toma uma decisão, fala, não tem motivo para crucificar esse homem, mas posso castigá-lo, né, já que o povo quer. Então, sim, ele manda açoitar Jesus e a intenção era liberar ele logo em seguida. E em João 19 começa o castigo físico, o sofrimento físico que Jesus Cristo sofreu. Ele foi açoitado e logo em seguida os soldados colocaram sobre a cabeça dele uma coroa de espinhos, afinal ele era o rei dos judeus. Bom, culturalmente, no dia da Páscoa, Pilatos escolhia um homem condenado para ser absolvido. E quem escolhia quem seria absolvido? Sim, gente, o povo. Então Pilatos perguntou pro povo que o povo queria. Ele imaginou que o povo ia querer liberar Jesus Cristo, afinal o cara não tinha, assim, motivo nenhum para estar ali sendo crucificado. Mas não, erro de Pilatos. Muito pelo contrário, ao invés de absolver Jesus Cristo, o pessoal começou a falar o quê? Crucifica ele. E o que Pilatos fez? Vou agradar o povo. Foi lá e mandou crucificar Jesus Cristo. Voltando lá em João 19, o sofrimento físico de Jesus Cristo continua. Ele carregou a própria cruz para ser crucificado. Por volta das 12 horas, chega lá Jesus Cristo, açoitado, após carregar, né, uma cruz que eu acredito não deva ser leve, foi pregado pelas mãos naquela cruz e foi crucificado entre dois ladrões. Cerca de 2 ou 3 horas depois que Jesus Cristo foi crucificado, ele sentiu sede. Então, os soldados molharam, né, um tecido com a ponta da lança no vinagre e colocaram sobre a boca de Jesus Cristo. Naquele momento, em João 19, diz que Jesus diz: tudo está consumado. Em Lucas 15, 38, diz que o véu foi rasgado de cima a baixo. Ou seja, naquele momento, Jesus Cristo morreu. Naquele momento, Jesus Cristo morreu na cruz pelo meu pecado, pelo seu pecado, pela minha salvação e pela sua salvação. E daí estávamos na nova aliança. Estava feito. De 1 hora depois, perfuraram o corpo de Jesus Cristo com uma lança. Naquele momento, né, na Bíblia diz que saiu do seu corpo água e sangue. Sim, a água provavelmente provinda, né, do pulmão e o sangue provavelmente de alguma artéria. E bom, estava feito. O corpo de Jesus Cristo foi entregue para ser sepultado, conforme os costumes judeus. Para aquele famoso momento da reflexão, o que a gente pode tirar da Paixão de Cristo para a nossa vida? Por motivos óbvios, eu tive que estudar bastante para fazer esse vídeo, né? Mas, bom, isso não é o caso. Mas enquanto eu estava fazendo essa pesquisa, só conseguia passar uma coisa pela minha cabeça. O amor de Deus realmente me constrange. É isso. Não, eu não tô te falando que você tem que obedecer a Deus, que você tem que servir a Deus por culpa, tipo, nossa, poxa, ele mandou o filho dele pra sofrer assim e tal, e eu não vou servir ele. Não, o evangelho não é sobre isso. O evangelho, servir a Deus, não é sobre culpa, é sobre amor. Sim, Deus fez isso não foi pra você se sentir culpado e se sentir na obrigação de servir a ele por isso. Mas ele fez isso porque ele ama você. Quando você ama alguém, você faz tudo o que for possível para anular o sofrimento daquela pessoa. Você faz tudo o que tiver ao seu alcance para aquela pessoa ter uma vida assim, o mais belo, o mais incrível possível. E sim, Deus faz isso comigo, ele faz isso com você. Por quê? Porque você é filho amado, você é geração eleita. Entende? A paixão de Cristo é sobre isso, é sobre a gente refletir no quanto ele nos ama. E, cara, como que você não vai amar alguém que te ama tanto? Eu espero que esse vídeo tenha te feito refletir sobre o quão amado você é. Sim, eu espero que quando você estiver naqueles momentos, né, que todo mundo tem aquelas crises existenciais, aqueles momentos de luta, de batalha, que você estiver sem esperança, eu espero que você se lembre da paixão de Cristo e pense a seguinte coisa: eu sou amado, eu sou filho amado. E que isso te dê esperança de que dias melhores virão, de que você tem uma herança lá no céu, de que você tem um pai que te ama e que cuida de você e que preparou cada detalhe da sua vida. E eu vou ficando por aqui. E desejo que Deus abençoe absurdamente cada um dos seus passos.